Olá, nós estamos aqui diretamente da UTFPR, no campus Curitiba. E o tema central desse videocast é sobre a cultura para além dos muros da universidade. E hoje nós temos dois convidados que vão falar sobre um evento cultural daqui de Curitiba. Isso mesmo. Estamos com a Flávia e com o Carlos. A Flávia é enfermeira, mestre em tecnologia e vem atuando em produção de eventos desde 2010. Trabalha com marketing digital e análise de dados. Desde criança, gosta da temática de horror. Perdidamente apaixonada pela cultura mexicana. Há 16 anos, atuando na produção da Zombie Walk Curitiba. Desde 2024, estudando maquiagem de terror, principalmente crânios e catrinas. Depois nós queremos saber o que são as catrinas. O Carlos é maquiador profissional, formado pelo SENAC desde 2011. Trabalha com maquiagem desde 2004. Iniciou a área como drag queen e de onde veio o interesse em se profissionalizar, da parte, né, de maquiagens e tal. Em 2012, trabalhou como maquiador do maior evento de casamento coletivo de Curitiba, em parceria com a Prefeitura de Curitiba e o SENAC. Se especializou em maquiagem artística em 2015. Em 2019, participou da pré-seleção de maquiadores da Zombie Walk e Curitiba, no qual teve a oportunidade de trabalhar no evento em 2020. Oh, que legal, hein? Atualmente é um dos coordenadores de maquiagem da Zombie Walk Curitiba. Feitas as devidas apresentações, passo a palavra ao Guilherme para a primeira pergunta. Bom, sejam bem-vindos, Carlos e Flávia. A nossa primeira pergunta é o que é a Zombie Walk e como você se envolveu com esse evento? Zombie Walk é um movimento mundial, né? Ele acontece em todos os países e começou em Toronto, né? Foi a primeira edição da Zombie Walk, quando surgiu o movimento. E todos os países acontecem na época de finados, Dia dos Mortos, enfim, toda essa época, outubro e novembro. E a nossa foi a primeira que é a única, aliás, que acontece no Carnaval. Então, como movimento, é um movimento mundial. Alguns países, como o México, por exemplo, alterou o nome para Marcha Zombie, mas a característica é ser mundial. E ela começou aqui em Curitiba em 2007. Que legal. Bacana. E quais são os principais objetivos da Zombie Walk e como ela contribui para a cultura local? Olha só, um dos principais objetivos da Zombie é unir as famílias, né? Porque não é um evento somente para um público, mas para todos. É um evento em si de rock, mas ele é mais familiar. Uhum. Então, você encontra desde jovens, adultos, crianças, pets, passarinhos. Legal. É tudo. Sim, ratinhos, tem de tudo mesmo. E assim, a Zombie Walk, aqui em Curitiba, ela nasceu como movimento em 2007. Eu ainda não fazia parte da produção, né? E era um evento que era em Dia dos Mortos também. E eu sou curitibano, posso falar. O curitibano, a gente tem essa questão de ser um pouco mais resistente para receber coisas diferentes, né? Uhum. E também o pessoal que fazia, inicialmente, eles saíam do cemitério municipal. Então, algumas pessoas, claro, né? Ali eu acho que é o espaço de respeito ainda. Então, algumas pessoas não gostavam, né? E ela começou a crescer com o movimento aqui em Curitiba a partir de 2009. Para vocês terem ideia, em 2007 eram 20 pessoas, eu acho que a maior teve acho que 50 pessoas, assim, era bem, bem pequenininho. Em 2009, quando ela passou por Carnaval, que foi todo um convite do pessoal do Psycho Carnival, né, fazer essa mudança. Em 2009 eu ainda não estava, né, junto com a equipe. E foi feita a alteração e foi quando ela começou a criar corpo, né? Então, em 2009, para vocês terem ideia, essa edição foi para 600 pessoas. No ano que eu entrei, que foi 2010, ela dobrou, foi para 1.200. Eu entrei para ajudar a equipe que estava meio um pouco desorganizada, o pessoal já estava um pouco desanimado, né, de não ter tido edições tão grandes quanto foram esperadas, assim.
E eu entrei para dar uma força e entrei, assim, na produção, comecei a maquiar também, não entendia nada de maquiagem de horror. Fui lá, me aventurei, assim, e daí ali eu comecei a fazer a parte, assim, estratégica, de buscar parceiros, assim, como o pessoal do Hells Angels, que entrou, né, o maior motoclube do mundo, que eu tenho muito orgulho. Nossa, olha que legal, E gente. tá junto com a gente. Uhum. O pessoal que dança thriller, né, que eles têm, é uma academia de dança que é fantástica, assim. Nossa, Então, eles que dançam thriller, eles são nossos parceiros desde 2012. Então, a gente trabalhou isso para trazer cada vez mais atrações, né? Sim. E, assim, falando um pouco da nossa zombie, eu não sei se tá nessas perguntas, que agora eu não lembro, mas, assim, a nossa Zombie Walk é a única que acontece no mundo que envolve shows depois, apresentações de dança, como ano passado a gente teve a eleição da Miss Zumbi. Esse ano. Não, é que parece que Sim, né? já foi, 2025. Miss Zumbi, a gente tem a apresentação do pessoal, os atletas de futebol americano. Gente, olha então, só, é um assim, público bem diversificado sim, mesmo, bem né? diversificado. Uhum. Tem, assim, como o Carlos falou, assim, é um evento que é voltado para o rock, né? Que é uma coisa que a gente não abre mão, é que tenha rock. E assim, e é um evento que traz muita família, né? Porque muitas crianças, os seus pais começaram a levar, ou as meninas estavam grávidas e iam participar, que eram amigas nossas, conhecidas, assim, pessoal que frequenta todo esse meio de rock, assim, em Curitiba. E daí as crianças foram crescendo durante a Zombie Walk. Então tem, até foi 2000, ano passado, a Tenebris maquiou. Então, uma das maquiadoras do ano passado, acho que ela maquiou 2 anos com a gente, se eu não me engano. 2 anos. 2 anos. Esse é o segundo ano. E ela é uma menina que cresceu durante a Zombie Walk. Tem várias fotos dela pequenininha. Então, é um evento que une muito, assim. Ele tem um caráter muito, assim, emocional mesmo, né? Envolvido, assim. Nossa, que legal. É como vocês falaram, né? A família participa, né? Sim. E foge um pouco daquela questão do carnaval tradicional, né? Sim. Vai pro pessoal do rock, Não, e é bem legal, porque é um evento, ele é um evento bem, bem organizado, não tem briga, não tem discussão, Sim. não tem bebedeira. Olha, né? que legal. Que muitos eventos de carnaval, né? Sim. Sempre, a folia, ela vai num limiar pessoal meio, lá, não, eles esquisito, né? Eles se respeitam, é muito bonito de ver. Porque tem essa questão de crianças, né? Sim. Então, assim, por exemplo, eu não desrespeitando, assim, os outros carnavais, porque muitos anos falavam que a gente era um anti-carnaval, né? Porque o carnaval de Curitiba é feio. Não, falavam que o carnaval de Curitiba é feio, tanto que eu tirei esse slogan, porque o pessoal antigo colocou um slogan assim, porque em Curitiba o carnaval é horror. Falando do carnaval tradicional que fez. Eu agora coloco, o carnaval é do horror, né? Eu alternei, fiz essa alteração, principalmente em respeito, porque quando você conhece as pessoas dos outros carnavais, você vê e entende que a paixão delas é tão grande quanto a nossa de fazer a Zombie Walk. Sim. Né? Você não pode comparar um carnaval daqui com a quantidade de recursos que eles têm com o Carnaval do Rio de Janeiro. Sim, né? Claro com certeza. que né? Então, assim, a gente vê com muito respeito nessas vários podcasts que eu tive oportunidade, entrevistas, eu tive oportunidade de conhecer as pessoas de outros carnavais, porque eu não, né, a gente fica tão corrido perto, eu nunca tenho tempo de frequentar, assim, outro tipo de carnaval. Mas você vê o tanto de amor que elas têm, quanto que é a história da família, né? Tá ali naquela escola de samba, então é bem, bem bonito. Então, aí, pegando um pouquinho esse gancho, né? A gente vai entrar, como que vocês, né? Descreveriam a experiência de participar, né? Desse evento tão grande em Curitiba, tanto como participante, né? Que vocês estão ali, né? Na produção, fazendo a maquiagem e tal, né? Quanto para quem está de espectador, né? As pessoas que estão participando, né? Vendo os shows, como que vocês veem essa... Um pouco da tua experiência ali como maquiador, que você já... Sim, né? sim. Eu como maquiador e agora como coordenador de maquiagem, eu vejo que nessa parte de estruturação,
a gente precisa ser muito, muito organizado, né? É assim, esse ano que a gente fez, acho que umas 160 maquiagens. Acho que foram isso? Umas 160 maquiagens. E isso eram uns 10 maquiadores, 10, 15 maquiadores no máximo, né? E a gente não pode fazer as maquiagens em meia hora, 40 minutos. Tem que ser em 5, 10 minutos no máximo. Meu Deus. É uma mini fabriquinha de monstros. Você chega ali, senta, já vai, começa. E é bem legal, porque o evento em si ele começa às 9 horas, né? E termina às 19 horas da noite. Nossa, E como a gente pega esse processo todo, a gente vê a praça ali vazia, a família chegando, o pessoal chegando. É muito bonito de ver, né? E Nossa. eles vão chegando, pedindo maquiagens e conversam com a gente. E a Flávia fica animando o pessoal, agitando, né? Incentivando eles a entrar para a horda de zumbis. É bem interessante. Mas já tem aqueles que já chegam maquiados lá, já com produção própria, sim. também, né? Uhum. Ah, legal. E pra maquiar o pessoal todo, vocês têm que chegar mais ou menos em que horário, assim? A gente chega umas 8 horas, mais ou menos. Para arrumar bancada, tudo, arrumar barraca, né? Organizar a equipe. Só que a Zombie, na verdade, ela começa um pouco antes. Ela começa em dezembro. A gente já começa a organizar antes. Para estar conseguindo a equipe, os patrocinadores. Agora a gente tem alguns patrocinadores, né? E aí vai. O bacana, assim, da questão da Zombie, né? Assim, o Carlos, esse ano, ele já entrou em 2020, mas eu não tive contato com ele, né? Que era uma outra pessoa que era coordenadora, e eu acabei não conhecendo o Carlos. E aí, esse ano, eu fiz... Ano passado, né? Ano passado eu fiz o convite para ele entrar como coordenador de maquiagem, porque tem uma super experiência aí como maquiador e tudo, e um cara, assim, super organizado com as coisas, assim. Então, eu falei, puxa, eu vou trazer, tem que aproveitar, né? Porque a gente fica vendo os talentos, né? O Carlos ali como coordenador, agora ele tá vendo, olha, tal pessoa desenvolve, tal pessoa começou sem saber nada e agora já tá evoluindo, né? Sim. Então, assim, pra gente, assim, ali como o Carlos falou, começa em dezembro o ritmo mais corridão, né? De chamar maquiadores, porque a gente sempre dá oportunidade para pessoa que não tem contato nenhum com a maquiagem, terror, mas que tem um interesse de aprender. Então, assim, esses são os maquiadores que a gente chama lá pro dia. E a gente tem outros tipos de maquiadores, os que estão mais tempo com a gente tem outro papel lá dentro, né? Tem maquiadores que são... vamos dizer, tem uma técnica mais específica, eles trabalham com a gente de outra maneira nessas barracas de maquiagem. Mas a gente chega muito cedo. Eu sou uma pessoa extremamente apavorada, porque eu sou muito enrolada ainda para fazer maquiagem, assim. Eu demoro muito ainda, não tenho essa super técnica que o pessoal tem de, nossa, vai, 1 hora, faz uma coisa linda. Eu não, daí, às vezes eu fico frustrada, apago tudo. Então, assim, no dia pré-Zombie Walk eu não durmo. Então, assim, a gente chega lá... Então, para mim, quando eu chego, eu chego junto com todo mundo ali, mais ou menos 8 horas, que a gente começa a montar, a gente leva a camiseta, meu marido leva as camisetas, a gente arruma ali para... Então, eu começo a ver o público chegar, mas parece que não chega ninguém. Eu começo a ficar desesperada. E a gente tem um caminhão de som, né? Então, eu fico em cima do caminhão. Esse ano, graças a Deus, não fiquei muito, porque é horrível, eu tenho medo de altura. Daí você olha lá... Sim, nossa senhora. Não, e é assim, é uma escadinha assim que você mal... Você subiu naquilo lá? Subi. Não, é terrível. Você é muito espremido, né? Meu Deus. E daí normalmente, às vezes, você tá com uma roupa, um figurino que te atrapalha ali para subir, né? Então, daí você olha... eu olho lá para baixo e falo assim, meu Deus, que horas são? Daí eu perco a noção de tempo e falo, ai, meu Deus, não vem ninguém, né? Eu falo assim, meu Deus, nossa, tá tão vazio, sabe? 2023, que foi a retomada... 23, 2022. 22? 22. Não, 22 não foi. 22 foi no Ceratos. Nos Ceratos? 23 foi a volta da pandemia. Foi. Foi, A gente tá meio pandêmico ainda. E daí, quando foi 2023, eu falei assim, meu Deus, cara, ainda choveu, né, um pouquinho. Eu falei, cara, não vem ninguém. Daí eu lá em cima, daí tava o outro menino da parte da fundação que fica lá comigo.
um fotógrafo e tudo, eu falei, meu Deus do céu, não vem ninguém. Daí você fica agoniado. E você vê que os primeiros a chegar são sempre as mesmas famílias, os mesmos cosplayers e tudo. Então, assim, a relação que a gente tem com o público é muito bacana, porque a aceitação é muito... É um evento que, assim, é super aceito. E quando a gente começou, realmente, tinha muita gente que virava a cara, ficava, nossa, meu Deus, ai, esses retardados, andando de zumbi, né? Era bem assim, eu não tenho o que fazer, não. Ai, coisa feia. Nossa, tem várias coisas, né? Tipo, tô mexendo com as trevas. Não tem nada disso, né? É um evento super animado, né? Sim. E agora não, as pessoas gostam, porque vê que é um evento ordeiro, assim. A gente, em 16 anos, a gente nunca teve ocorrência. Então, né, a gente a gente faz precaução, a gente tem sempre coloca algumas norminhas assim, né, no evento, divulga que para os pais levar as crianças com pulseira, com uma identificação, né, não pararem, né, ficarem de olho nas crianças, porque agora tem muitos cachorros, pets zumbis, então as crianças se distraem, né? Então assim, a gente faz todo esse cuidado, daí a gente tem brigadista, tem socorrista, tem ambulância e tudo, né? Mas a gente tem... Quando as pessoas começaram a entender que o evento não é um evento que ninguém está mexendo com Satanás, invocando nada. Sim. É um evento diferente. Sim. É uma festa, cara, né? É uma festa. Porque, assim, Curitiba ela agora foi feita uma lei e ela foi eleita como a cidade mais rock and roll do Brasil. Olha... Então, assim... Meu Deus, olha só. Nossa, eu também não sabia. É um negócio absurdo, assim. O que a gente tem de bar de rock, assim, no Brasil, em Curitiba e tudo, né? E, temática, hamburgueria, tudo que voltado para o rock. Então, acabou que as pessoas entenderam que é um evento tranquilo, né? Sim. Não tem a marchinha de carnaval nem nada, mas as pessoas vão lá para se divertir, né? Levam suas famílias. Então, assim, eu já maquiei bebezinho de colo, assim. Bebezinho de colo foram velhinhos. Uma vez eu tive... Continuando essa história, né, de falar sobre o público, eu me emocionei uma vez que estava um padre e eles vestidos de padre e uma freira zumbi. Era um casal. E daí eles falaram que foi o melhor carnaval da vida deles. Eles tinham perto dos 70 anos. Gente, então imagine. É muito emocionante. Você se emociona com as famílias, se emociona com os pets. Agora tem pets que usam cadeirinhas de roda, sabe? Nossa, é muita coisa. É como vocês estão falando, né? É a questão mesmo da família, né? Na verdade, a pergunta que eu ia fazer, vocês já meio que responderam, muito, né? que era com relação, né, à questão dos desafios, oportunidades, que vocês, né, pontuaram bem. Então, eu vou passar para o Guilherme aí fazer a... O que vocês acham que a Zumbi Walk revela sobre a cultura e a criatividade da cidade e os seus habitantes? Meu Deus, eu estava falando até agora. Você conhece mais, vale, eu complemento. Olha, eu penso assim, que a Zumbi Walk, como movimento, ela quebra um pouco esse estigma de que curitibano não faz amizade. Porque ali na Zumbi Walk são feitas muitas amizades. Imagine, 16 anos de evento, você vê assim, muito adolescente falando assim no grupo, eu vou sozinha, não sei o quê, daí o pessoal interage, venha junto, vamos, a gente vai sair de tal terminal, a gente vai de cosplay de tal coisa, a gente vai estar em tal lugar. Não, aí tem o grupo da Resistência Zumbi Walk, que é um grupo bem grande lá, que o pessoal que vai com as suas arminhas de brinquedo e tudo, né? Como se fossem soldados. Né? Todos os sobreviventes do The Walking Dead lá. Dog, eu ia falar. Não, é que que tem muitos doguinhos, né? É que The Walking Dog é o nosso desfile de pets zumbis. Nossa, ali, né? Então, ele tem uma caminhada de zumbis pets ali. Então, assim, as pessoas se unem para ir para Zumbi Walk, né? E tem muitas pessoas que se programam durante o ano para ajudarem uma com as outras a fazerem seus cosplayers e tudo para estarem juntas lá. Então, assim, eu acredito que assim, isso quebra muito o estigma de que o curitibano não fala com ninguém, não cumprimenta, blá, blá, blá. E também com relação à cultura, eu
reforço ainda, né, que Curitiba é a cidade do rock. Então, assim, cada vez mais a gente demonstra, né? A Zombie Walk é um evento que vão 30 mil pessoas, né? Esse ano, muita acima gente. de 30 mil. Esse ano foi 35 que foi passado para mim o número. Uhum. Então, 35? 35 foi. Era mais? Não sei, eu não contei. Vamos acreditar, Eu não contei, eu sou míope. Então, Eu vi que tinha muita gente. E daí, assim, então, assim, nossa, até esqueci. Então, assim, a gente tem esse caráter aí do rock, que eu cresci, assim, meio rock e tudo, e, assim, é um evento, são eventos que normalmente as pessoas não brigam, não puxam, Sim. né? Então, assim, isso na Zombie é muito forte, assim, das pessoas se protegerem, se cuidarem, sabe? E fazerem amigos, e estarem lá pelo rock. A gente sempre abre... o meu esposo cuida da coordenação de bandas, mas a gente sempre abre espaço para bandas autorais. Legal. Então, tem bandas, assim, que nunca não, mas a chance delas trocar para um público como o nosso, e com esse tipo de equipamento que a gente tem ali, nossa, praticamente zero, assim, né? Então, assim, e as pessoas que vão ali aproveitam, acabam conhecendo novos estilos de música, como o psychobilly, né? A gente fala muito do rock tradicional, né? Mas ali na Zombie já tocou psychobilly, o pessoal com aquele instrumento lá, o baixo de pau, que chama atenção pra caramba, né? Então, e tem muita gente que também vai na Zombie que, poxa, eu gostei, quero aprender a tocar alguma coisa, quero ser músico, vai ali. Então, tem toda essa parte, e também a parte, assim, Curitiba... ela começou a consumir produtos de maquiagem de horror e maquiagem de efeitos especiais, principalmente pela Zombie Walk. Porque os maquiadores, antes da Zombie Walk, quando entrei na Zombie Walk, a gente fazia sangue com caro, nem sei se existe caro ainda. Caro. Existe caro. Aquele tipo melzinho, né? Nunca mais vi no supermercado, é tão bom aquilo. Então, a gente fazia com caro e chocolate e corante aquilo. Enchia de abelha, que era uma beleza, né? Cheio de abelha lá na Zombie. Mas a gente não tinha maquiagem. Então, começou a se desenvolver. As lojas aqui começaram a procurar, com questão de comércio e tudo. E a parte cultural, que eu digo, da Zombie, começou a trazer todo esse movimento ali para as lojas, né, de carnaval. Sim. Comprar materiais de sangue artificial e tudo, porque sabe que na época da Zombie Walk... Mas eu vou até fazer um adendo, que eu acompanho, né, o Instagram do Carlos, né, e eu vejo que vocês também têm oficinas, né, que vocês fazem. E assim, acaba que não é só no período do carnaval, vocês ao longo do ano, então essa cultura vai se enraizando cada vez mais, né? Sim, né, Carlos? Agora, mês que vem, é pra gente ter as oficinas de maquiagem ali, né? Sim, vamos ver, porque acho que a Gibiteca vai fechar agora. Eles vão fazer uma reforma. Mas o Carlos, por exemplo, ano passado, ele e a Milena, que é a outra coordenadora, eles deram todas as oficinas ensinando o pessoal novo, né? O pessoal também, tinha um pessoal que já tinha uma experiência com maquiagem. Legal. Então, eles ensinaram tudo, né, Carlos? Sim. Foram três finais de semana desse ano. Ano passado foi só em julho que teve, né? E também no início do ano passado também. E nós também fazemos oficinas para o público. Também, se precisar. E também os ensaios, né? Ensaios, a gente fez aqui... Não tem foto, né, do ensaio, esqueci. A gente fez agora um ensaio temático do Dia das Mães, né? Todos os nossos maquiadores, né? O Carlos estava organizando e tudo. A gente faz também alguns... Agora o Carlos foi você, acho que mais duas. Quem foi? Foi a Milena, e a Tamires. A Tamires também, né? Foram maquiados. Se quiser contar um pouquinho da experiência. A gente foi na escola, não vou lembrar o nome da escola agora. Thomas Edison. Isso, a gente especial. foi maquiar as crianças especiais. Que elas tinham uma apresentação aqui na Praça Oswaldo Cruz para a semana dos Jogos Municipais. Daí a gente foi lá, maquiou as crianças, em torno de umas 12 crianças, de zumbis, zumbizinhos, para eles se apresentarem. Foi bem fofo. Bem fofo, né? Eles começaram a aprender
com a professora deles o thriller. E eles dançam Mas super. olha Assim, eles são maravilhosos, né? Assim. E assim, a gente também, uma coisa que a gente... Que agora, né, eu consegui pessoas, assim, na Zombial, que assim, quando a gente fez essa retomada em 2023, eu sempre quis que a Zombial que também tivesse esse caráter, assim, junto à sociedade, assim, Sim, né? Você tem tantas pessoas, conhece tantas histórias ali, e eu queria que a gente pudesse abraçar as pessoas também de alguma outra forma. Então, assim, em 2023, comecei a falar com o Carlos, com outras pessoas da equipe. Poxa, vamos fazer coisas também, assim, em relação a gente fez mês autista, já fez 2 anos. O mês da síndrome de Down, a gente já fez. Daí, esse ano, quero, né, a gente está combinando, assim, de incluir, fazer no final do ano, uma oficina também para todos os PCDs, né? Sim. Então, portadores de necessidades especiais, para a gente estar junto, assim, né? Porque tem muita criança, esse ano tinha muita criança dentro do espectro autista, Olha participando, sabe? Muito, muito bacana que também esse ano a gente também... A equipe, né? A equipe do Carlos atendeu várias pessoas com deficiência visual. Então, foi bem, bem bacana, né? Foi joia. E o que mais? Na verdade, nós estamos chegando no final da nosso videocast. A gente queria falar muito, muito, muito. Mas, assim, eu já me empolguei. Acho que ano que vem eu vou, mesmo sozinha, eu vou lá, sabe, Guilherme? Porque eles estão falando que é seguro, que é bem tranquilo, que as pessoas vão sozinhas, né? Faz a briguinha exatamente. A gente tem um grupo de WhatsApp agora também. Você pode combinar com o pessoal, tudo. Aí, então, Flávia, Carlos, né, a gente agradece muito, né, a participação de vocês Obrigado, aqui, a disponibilidade de vir falar um pouco. Nossa, a cultura é muito importante, né, e trazer essa cultura para dentro da universidade, para a universidade ter o conhecimento, né, do que acontece na nossa cidade. Eu sou é muito cefetiana. bacana. Olha só! Sim, sou apaixonada por isso aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada mesmo, tá? Parabéns aí. Muito sucesso sempre no evento de vocês. Para vocês também. Muito obrigada Sucesso. pelo convite. Obrigada. Sim.